Graça e paz, irmãos. Eu gostaria de convidá-los agora aqui no Evangelho de Jesus Cristo segundo João. No capítulo 16, vamos ler o que está escrito, começando no versículo 8, quando Jesus Cristo diz assim: quando ele vier, o Consolador, o Espírito Santo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Que coisa maravilhosa! 3 convencimentos do Espírito. 3. Olha, olhando um pouquinho para trás, está escrito lá em Gênesis 1, no versículo 2, a terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a superfície do abismo, sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Olha, nós já dissemos que o Espírito Santo testifica a respeito de Jesus e, ao mesmo tempo, ele cria muitas outras testemunhas, porque nos tornamos testemunhas da verdade que ele imprimiu no nosso coração. Eu não vi o que se passou lá, mas eu testemunho, porque tem um testemunho dentro do meu coração escrito. Ele me faz testemunho. Ele não apenas me revela a verdade, mas ele me torna uma personalidade que transmite a verdade, porque eu creio. Nós vemos o Espírito lá na criação. E assim, nesse versículo 2, nós vemos que o primeiríssimo ato em que o Espírito Santo está envolvido é na geração do universo. Que coisa linda! Na geração do universo. A palavra hebraica para pairar, nesse texto, contém o pensamento de um ser que tem intenso interesse de cuidar, de trazer a ordem sobre o caos, de completar aquilo que não está pronto. Esse termo é usado em Deuteronômio 32, quando você lê no versículo 11, onde Deus está comparando, onde Deus aqui é comparado a uma águia mãe, que paira com intenso interesse sobre os seus filhotes, até que os veja com asas prontas para voar. Eu vou ler para vocês esse versículo 11 de Deuteronômio 32. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as suas asas e, tomando-os, os leva sobre elas, assim só o Senhor os guiou. E não havia com eles deuses estranhos. A energia que vem do Espírito Santo é energia de criação. Ele não está apenas interessado na criação do universo, mas também na recriação, regeneração. Ele é o agente do novo nascimento, do qual Jesus falou a Nicodemos, lá no capítulo 3 de João, mas também como pai e o filho, ele quer trazer filhos para a glória, como está escrito lá em Hebreus 2, no versículo 10. Assim nós vemos que o trabalho do Espírito Santo é criar. E criando em nós, ele nos faz criativos. Por isso o trabalho de evangelismo só se completa
quando o evangelizado se torna um evangelista. Ele vem com o espírito do discipulado. Ele nos ensina, ele nos faz discípulos para que possamos fazer discípulos. Lembra que Jesus disse: ide, fazei discípulos de todas as nações. Ele disse: agora não, permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Como? Descerá sobre vós o Espírito Santo, então sereis meus testemunhos em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Sem esse poder que vem do alto, que é o Espírito Santo, nós não podemos sair para fazer discípulos. Por quê? Porque não somos discípulos. Os discípulos, os primeiros, estudaram 3 anos e meio com Jesus e não podiam fazer discípulos. Por quê? Porque o espírito do discipulado não veio sobre ele. É bom lembrar que esse é o espírito da verdade. Não é da ilusão. É o espírito da realidade. Realidade. Muitas pessoas ou espíritos podem chegar para nós com verdades, mas o Espírito Santo é o espírito da. Só existe uma verdade. O que significa que ele nos traz Cristo, que diz lá em João 14:6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a verdade. Lembra que ele disse para Marta, irmã de Lázaro e Maria: eu sou a ressurreição e a vida. Se você quer ser criativo, se você quer contagiar outros, então seja cheio do Espírito Santo. Quanto mais você tem desse Espírito, mais você poderá transmitir do seu poder, da sua energia aos outros que estão em contato com você. Não comece a se preocupar agora pensando como você vai compartilhar com os outros das coisas que o Espírito lhe ensina. Olha, apenas beba, beba, e você vai transbordar, para que os outros bebam. Quando você transbordar, as pessoas vão beber daquilo que você transbordou. Se você está cheio, você transborda. Mas se você não tem, como você vai dessedentar o mundo se você não tem água? Olha, aqui você vê no versículo 6, quando, no capítulo 16, no versículo 8, ele diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. No versículo 9 ele diz: do pecado porque não creem em mim. A Bíblia fala conosco. Ouça Jesus dizendo: olha, quando o Consolador vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Então, é imprescindível que demos atenção a isso, porque muitas pessoas se encontram em desgraças, porque estão sofrendo a culpa que elas escolheram, pois sofrem a culpa de terem feito o que não esperavam fazer. Elas caíram na sua própria, elas caíram no seu próprio status, mas não caíram do status de Deus. E isso é uma pseudo-culpa ou falsa culpa. Você entende? Ela não era uma pecadora.
Os outros sim. Mas essa pessoa era absolutamente perfeita. Pois ela diz: eu não me perdoo por ter feito isso. Mas Deus estava vendo exatamente quem é ela. E Deus queria que ela enxergasse para se arrepender. Mas em vez disso, o orgulho dela não deixa. Não é Deus quem está condenando. São elas mesmas que estão se condenando, porque o orgulho leva essa pessoa a pensar que ela é tão elevada quanto Deus. Isso destrói. A verdadeira culpa, ela vem acompanhada do amor de Deus, do arrependimento. É um modo de o Espírito nos dizer: você deve voltar para o seu Senhor. Então, nós não vamos sofrer autocondenação. O Espírito é que vai nos convencer do pecado, porque nós não cremos no trabalho completo que Jesus fez lá na cruz. O grande problema é que hoje as pessoas não querem ouvir sobre isso, mas o ministério do Espírito Santo não vai mudar só porque nós não queremos. Ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E Jesus deixa bem claro a definição de pecado. O que é pecado? É não crer em mim, diz Jesus. Do pecado, porque não creem em mim. A realidade do pecado é quando nós não cremos em Jesus. Quando nós somos o centro da nossa vida. Quando Jesus não é o centro da nossa vida. O Espírito Santo é que convence desse pecado. Então, veja lá, se você tem certeza no trabalho completo de Jesus lá na cruz. Amém?